Pessoal, bem-vindos à nossa nova versão de aula, né? Um plano de contingência em virtude do coronavírus. Não ficaremos nesse estilo de aula por muito tempo, espero, né, que nós consigamos, enquanto país, nos reestruturar para controlar esse vírus e retomarmos as nossas aulas em sala de aula. Mas por enquanto essa é uma ferramenta que nós encontramos para trabalhar um pouquinho a continuidade dos assuntos que iam ser discutidos em sala de aula, ok? Então já estão acostumados, né, com um sistema, um modelo acadêmico onde a atuação de vocês também acontece dentro do processo de formação, né, através do ensino-aprendizagem utilizando ferramentas virtuais, e essa é mais uma ferramenta que nós utilizamos para trabalhar com vocês, ok? As aulas serão um pouco mais formal, obviamente, né? Contudo, tópicos importantes dentro de cada slide, dentro de cada encontro, né, da nossa disciplina de formação integral à saúde, vai ser discutido também em sala de aula quando retomarmos as atividades presenciais. Vamos lá, então nós estamos no tópico 1.4, Educação em Saúde. Para falar de educação em saúde, nós precisamos primeiro começar a discutir sobre as novas práticas em saúde, né? Então, nós discutimos já um pouquinho há um tempo atrás que o modelo de saúde, né, o modelo de cuidado de paciente em território nacional passou por várias mudanças, dentre elas, rompendo com o modelo biomédico, onde a centralização do cuidado estava baseada apenas na doença e o que ela proporcionava para o cidadão, né, para o paciente, e passou a olhar o paciente como um ser holístico, baseado, né, e dotado de funções e formações para além da área biológica, também olhando para a área social, espiritual e psicológica, ok? Então, para trabalhar a educação em saúde, primeiro eu preciso trabalhar a formação desses profissionais que se moldem, né, frente a essas novas práticas em saúde. Tanto é verdade que nós estamos trabalhando com vocês isso nessa disciplina, olhando o paciente como um todo, enxergando através de um processo reflexivo, né, como é cuidar desses pacientes como um ser integral e holístico. Então, nós tivemos aí ao longo dos anos uma mudança na formação dos profissionais, né? Até a década de 60, a prática de educação em saúde lançava a responsabilidade da resolutividade de problemas de saúde do indivíduo, então o foco era na resolução dos problemas de saúde, né? A grade curricular, então, agora passou a promover um processo reflexivo sobre o cuidar. Os currículos estão integrados e embasados em situações que trazem problemas para discussão em sala de aula, então é muito comum o professor usar exemplos, né, do que acontece em sala de aula para ensinar vocês, e obviamente essa formação de vocês também auxiliará vocês no ensinamento e na educação em saúde para os pacientes que receberem os cuidados de vocês, ok? Então, as disciplinas fragmentadas, elas dão lugar para disciplinas agora cujo eixo de formação representa uma maior amplitude, uma conjuntura de saberes. Por exemplo, um exemplo clássico antes vocês tinham bioquímica, anatomia, fisiologia, microbiologia, embriologia. Hoje vocês têm uma disciplina chamada de ciências morfofuncionais, onde, ao invés de fragmentar essas disciplinas, eu dou lugar para uma conjuntura de saberes. Articulo anatomia com fisiologia, se esbarro em bioquímica, né, para produzir ciência. Tudo isso provoca mudança na metodologia também utilizada para a prática de saúde, né? Então, o novo perfil do profissional, com essa formação toda aqui, é um profissional crítico e reflexivo, né? Que precisa conhecer e atuar nas diferentes realidades epidemiológicas e sociais da população que ele vai atender. Então, eu vou considerar o quê? A questão econômica, cultural e demográfica, onde as pessoas estão inseridas, como essas pessoas subsistem e qual o meio de cultura, quais são as crendices, quais são os saberes, né? Que essas pessoas trazem para o seu grupo reflexivo, né, para a sua vida em comunidade, ok? Então, na grade curricular de saúde, para preparar vocês para trabalhar essas questões, nós trabalhamos com metodologias ativas de aprendizagem. Veja só, vocês escutam uma aula e conseguem produzir, né, conhecimento a partir de um portal de ensino virtual, ok? E aí vocês têm uma habilidade sendo desenvolvida que talvez não possa ser vista de tão modo agora, mas uma habilidade para tomada de decisão, né? Ou seja, eu preciso olhar para a minha formação, entender e tomar a decisão de estudar.
eu sou o protagonista. Veja só, um vírus modificou o nosso país, né? A grade curricular, a forma de trabalho também é modificada, né? Um exemplo muito oportuno. Então temos alunos preparados para o mercado de trabalho, porque os nossos programas de ensino hoje aproximam o aluno do cenário real. Então os professores das universidades normalmente são pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, né? Vocês praticam vivências em sala de aula, laboratório e estágios, né? E direcionamento para vivências também que proporcionem o trabalho em equipe. Que proporcione o trabalho em equipe. Então, educação em saúde, né? Primeiro eu tenho que ver o conceito de educação em saúde. O que é isso? É um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos que visam a promoção da saúde por meio do desenvolvimento de quê? Autonomia e participação dos sujeitos e comunidade na questão de saúde e meio ambiente. Então, quando você for educar um paciente a trocar uma bolsa de colostomia, quando você for educar um paciente a lavar as mãos, por exemplo, no caso de um coronavírus, quando você for educar um paciente como ele deve se locomover numa enfermaria para prevenir a queda, como que você deve orientar um paciente para fazer uso correto de métodos contraceptivos e seguros para a prevenção de transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, né? O que você vai levar em consideração? Você precisa desenvolver a autonomia do sujeito, isso nós fazemos com vocês hoje em sala de aula para reproduzirem depois enquanto educadores em saúde, né? E educador em saúde não é o cara que dá aula, educador em saúde é o cara que educa o paciente como um todo, né? E a participação dos sujeitos e comunidades nas questões de saúde e meio ambiente. E por que a participação da comunidade, né? Porque acontece o início da medicina comunitária. O que é isso? Adota-se, então, hoje na saúde, práticas que consideram a comunidade como um ser responsável para a resolução de seus problemas de saúde. Então, não existe mais assim, a unidade básica de saúde do bairro de Salto de Pirapora vai, cidade, né, de Salto de Pirapora, vamos ver um bairro aqui de Sorocaba, da Vila Aro, vai prevenir a população quanto à transmissão de dengue. Não existe isso. A própria comunidade, né, os próprios indivíduos, eles passam a ser responsáveis, os protagonistas, pela sua atuação dentro de medidas preventivas para a doença, por exemplo, né? E tudo isso não acontece de forma isolada, né? Na década de 70, por exemplo, nós já temos a reforma sanitária, onde a comunidade tem participação junto com o Estado nos programas de prevenção e promoção de saúde, né? Os profissionais de saúde começam a criticar os modelos de educação, né? E aí Paulo Freire surge nesse período fundamentando a pedagogia junto com ciências humanas, dizendo que nós precisamos ser livres, né? Isso aqui é um livro de Paulo Freire, olha, Pedagogia do Oprimido. Nós precisamos ser livres para produzir conhecimento a partir do nosso próprio mundo, né? Fazendo isso, então, que a nova metodologia seja menos verticalizada, onde o professor não é mais o detentor do saber, ou o profissional de saúde não é a única pessoa que sabe tudo, né? Não, eu não preciso prescrever tudo, o paciente também precisa estar participando ativamente do seu processo de educação, né? E educação popular em saúde, o que vocês utilizam, né? Práticas mais democráticas, onde as pessoas devem participar das discussões, a adoção de escuta e diálogo, né? Romper, gente, com essa ruptura do modelo dominante. Eu sei o que é melhor para você. Não, considere as coisas que o paciente fala, né? E a partir disso você produz ciência, produz saber, ok? Então, lembrando sempre que o objetivo da educação é exercício da autonomia do sujeito e a participação social e emancipação, tornando ele responsável pelo seu processo de saúde e doença. E aí, por fim, nós temos o modelo de educação em saúde dialógica ou de radical, né? O que significa? Eu vou romper com aquela questão do saber apenas para informar, né? Tenho que passar uma informação para o meu paciente. Não, eu preciso falar de todo o processo de saúde, doença e o cuidado dela. E não só eu falar, mas trazer os indivíduos para trazer para a gente estratégias, né, do que é promover, manter e recuperar a saúde. Disso tudo, eu faço uma educação permanente, né? A educação permanente em saúde também não é só trabalhar permanentemente com populações de risco, né? Por exemplo, diabético, hipertenso e tal. A educação permanente também é trabalhar desenvolvendo os grupos profissionais.
ok? Trazendo também uma promoção uma promoção contínua, né? De conhecimentos novos para os profissionais da área da saúde. A educação permanente em saúde surgiu quando? Na década de 80, depois da reforma sanitária, né? Através de uma organização feita, né, de diretrizes, feita pela OMS, possibilitando então o desenvolvimento de pessoas humanas. Nós entendemos hoje que os hospitais eles continuam a formar as pessoas, mesmo depois que elas já saem com o diploma da universidade, por exemplo, né? É importante porque faz o indivíduo compreender a realidade ao qual ele está inserido e deve ser permanente e sem restrição de idade. Todo profissional de saúde deve participar de programas de educação permanente, inclusive porque ele é também um educador em saúde, ok? Aí eu trago uma situação, um problema para vocês lerem e refletirem. Até a próxima, pessoal. Um abraço.